Eu não estava preparado para falar de assuntos ambientais, porque eu realmente... Não gosta, né? Todo respeito ao assunto ambiental, a crise agora é financeira, não que não haja outra, mas o assunto da governança global em assuntos financeiros merece assim, um pouco mais de reflexão, não dá para dismiss assim tão rápido quanto nós estamos fazendo. Então, nesse aspecto, talvez, a Mauri e Roberto, a gente, acho que o Viola tem um ponto, mas deixa eu elaborar um pouquinho. Eu acho que tem dois tipos de estruturas de governança global para se considerar. Um são os Gs e outro são as instituições, né? E nós já tivemos no passado, e temos hoje, temos G3, G5, G6, G7, G8, G10, G20, C20, G22, G24, Z77. Então, Z77 são os não alinhados. E isso teve uma sequência. E as instituições aí são, eu separaria o FMI, Banco Mundial, Banco Europeu, IDB, os bancos de desenvolvimento regionais e multilaterais. Aí tem o BIAS, que é uma coisa sozinha, interessante, que cuida de supervisão bancária. Depois tem as entidades que eu acho que dá para definir como de autorregulação, mistas, vamos dizer assim, que são os IASB, os IOSCO e as agências de rating. Os organismos que congregam as bolsas internacionais são de autorregulação, isso é muito importante no mundo de hoje. E a OMC. Raramente você tem uma conjunção dos Gs com as instituições, até porque os Gs tendem a ter uma missão tópica de crise em geral, ao passo que as organizações atuam numa base continuada. A história disso é muito interessante. Começa com o G10, mas que na partida era uma espécie de comitê de governança do FMI, e eram os donos do dinheiro. Na ação internacional, como no futebol, tem um problema conhecido, que é a síndrome do caixa d'água, que aqui no Rio de Janeiro a gente conhece bem, que é o seguinte: tem que ter voto plural, vota quem tem dinheiro, vota quem tem títulos conquistados, senão os pequenos tomam conta da federação e os campeonatos de futebol ficam uma porcaria, como a gente aqui no Rio de Janeiro já testemunhou. No mundo financeiro internacional, a mesma coisa. Quem tem que votar e decidir para onde vai o dinheiro são os donos do dinheiro, senão vira bagunça, né? E o G10 já era muito, e por isso ele convergiu para o G5, que depois botou a Itália. O G5 era Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha e Japão. Depois entrou a Itália para fazer o G6, teve fóruns depois com o G7, entrou o Canadá, depois Rússia com o G8. O C20 foi quando depois virou o comitê interino do FMI, foi um primeiro esforço de ampliar esse grupo de países para... E isso virou uma coisa meio marginal no FMI, mas que existe o comitê interino até hoje, e existe o G24, que foi criado junto como contraponto, que aí são os países emergentes maiorzinhos. Ao longo de todo o processo também teve a UNCTAD e o G77, que são os não alinhados, que não estão achando que querem mudar o mundo e tudo mais. Mais recentemente foi o presidente Clinton que criou o G20, eu pessoalmente participei, G22, que tinha, aliás, o G22 tinha 23, então também tinha o senhor de Mosqueteiro, e agora o G20. Feito recentemente, aparentado do G22. Raramente esses Gs interferiram nas instituições, exceto talvez o G10, que ainda funciona hoje no BIAS, portanto, num trabalho importantíssimo de disseminação de regras de supervisão bancária, requisitos de capital, Convênio de Basileia 1, 2, que são da maior importância. Para isso o G10 ainda funciona, não a nível de chefe de Estado, mas a nível de deputies do Ministério da Fazenda e Banco Central. Da maior importância. E o G20 é o que a gente está vendo, virou
uma coisa que não sei bem explicar o que é. Agora, em matéria de governança global, eu acho que, assim, as instituições foram bem-sucedidas em 4 áreas importantes. Financiamento de projetos de infraestrutura de desenvolvimento com recursos subsidiados, baratos, com custo de funding de país de primeiro mundo e investimento em país necessitado. Sim, isso é um sucesso pelo Banco Mundial e outras organizações assemelhadas que existem pelo mundo, que operam com dinheiro nosso, do contribuinte. São uma espécie de BNDES multilaterais, que eu acho que é uma experiência que ninguém questiona que é boa. É governança global, né? E serve também para disseminar padrões de boa governança na administração do projeto, padrões ambientais, padrões trabalhistas e outros tipos de coisas boas que essas organizações mandam junto com o dinheiro, o que é bom. Eu acho o trabalho do BIS, que é o segundo caso de sucesso, extremamente bem sucedido, a despeito da crise, que foi uma ferida para... Mas, assim, hoje o mundo inteiro adota os 25 princípios de Basileia. Se alguma coisa está errada é que não tinha mais princípios e mais... E é interessante que esse mecanismo, que é parecido com o terceiro caso de sucesso, que é o da disseminação de padrões de bom senso regulatório e macroeconômico, essas coisas são ações nacionais, na sua essência, mas cuja disseminação internacional apenas apressa e turbina o trabalho de adoção nacional. Não há dúvida que as homogeneizações contábeis, por exemplo, são importantes para dar transparência à atividade corporativa. Rating agencies são importantes e são órgãos privados para disseminar regras de bom comportamento no tocante a dívidas e capacidade de cumprimento de compromissos de países e de empresas. Isso é da maior importância. Rating agencies são importantes para estados soberanos, como para companhias. A gente sabe da importância disso. Os americanos estavam com medo de perder o seu AAA até semana passada. Os ingleses foram colocados em perspectiva negativa. Olha que coisa interessante, o poder da autorregulação, mais ou menos expressando um sentimento de mercado sobre percepções de fundamentos de países e empresas, não importa de que tamanho. Olha que coisa bacana. Isso é bom para controlar não apenas os maus instintos nos países grandes, como também expressa e vocaliza e dá legitimidade, vamos dizer, as manifestações do mercado, que às vezes dá os cartões vermelhos aí mais sérios para os Hugo Chávez e outros mais indisciplinados aí da vida. A OMC é outro, quarto caso, acho que bem sucedido de governança global, que é a institucionalização no processo de solução de controvérsia e, ao mesmo tempo, condenação de políticas protecionistas, tipicamente aquelas de jogo de soma zero internacional, que precisam ser coibidas individualmente num contexto de um acordo global. Muito difícil de formar, levou muitos anos para formar, porque precisa unanimidade para fazer e todo mundo aderir e incorporar essas coisas nas suas legislações nacionais. É um processo muito complicado. Se formos fazer alguma coisa na área ambiental, provavelmente vai ser por este modelo, e isso vai para as calendas gregas. Agora, eu acho que todas essas experiências, nenhuma delas subverte o capitalismo ou representam intervenções estatais intrusivas ou que devessem ser condenadas. Acho que, até pelo contrário, os mercados precisam de instituições de suporte e, na verdade, é mais ou menos nessa área que esses sucessos de governança global, todos foram bem-sucedidos. A disseminação de leis, regras de bom comportamento para a vida econômica em sociedade. Pode se expandir para, além de coisas ambientais, para coisas trabalhistas. Vejam, a China, como não é bom exemplo na área ambiental, na área trabalhista, China e Índia é uma tragédia, não é isso? E a gente finge que não vê, acho que tudo coisa de competitividade, não é isso não, né?
Então, só isso que eu tinha a dizer. O meu ponto era que ninguém gosta de governo aqui, mas quando a gente fala de cooperação internacional, tem outras coisas bastante mais interessantes do que governo.